exemplos que vocês vão obviamente concordar. A PNAE e o PA, dois típicos exemplos de programas que são. O PA ainda não dá para comparar o PA com a PNAE não. O PA tem uma institucionalidade ainda muito frágil, né, do que é o PNAE. Muito frágil, tem que ser trabalhada. Assim. Então, a alimentação escolar, como ela foi concebida agora, ela é importante não apenas por causa da alimentação escolar, que em si mesma já é importante, mas pelos efeitos que aquilo gera, que vão para além do prato de comida que a criança recebe na hora que vai lá na cantina, no refeitório. Nós conseguimos fazer um desdobramento para a agricultura familiar. Quem sabe a gente não seja feliz de fazer um desdobramento para a educação, para a parte mais pedagógica, digamos. Né? Quem sabe a gente consiga fazer disso um instrumento para tornar a escola mais do que um lugar onde se ensina, mas como equipamento público, talvez o equipamento público mais capilar que nós temos no Brasil da escola. Uma potencialidade enorme de ações. Isso para mim é que tem que imaginar. Quer dizer, você tem alguns programas que são das áreas fundamentais e que são capazes de ir além. E para eles a gente tem que ter uma proposta, porque em cima deles tem que vai estruturar por isso. Né? E a dinâmica da construção da política. Nós ainda estamos nos primeiros passos. Tem que decidir, pensar melhor qual é o papel, como se diz, né? Quem é quem nesse samba, né? Qual é o papel do Conselho, qual é o papel da Caizana. Isso é uma coisa que ainda está sendo praticada, exercitada. Em princípio, o nosso papel como Conselho é iniciar essa construção dialogada entre os vários setores, porque o Conselho, felizmente, tem uma boa representação diversa, né? Mais ou menos tem conseguido nacional. Os estaduais, a maioria deles também, não todos, mas a maioria, consegue expressar a diversidade social, né? E de temas. Então, o nosso papel é, em princípio, começar a construir esse diálogo. Chamar lá o pessoal do semiárido para discutir tema de água, o pessoal da agroecologia para tratar do tema X, a outra rede da economia solidária, o pessoal do direito humano, assim. Dali você vai começando a construir as bases de uma proposta que vai para o governo, cujo papel, a Caizana, é dar sequência a isso, do ponto de vista governamental, na negociação intergovernamental. E aí é que vem uma questão que a gente ainda não falou, acho que ainda está precisando, estamos começando a discutir. A construção da política do plano, como eu vejo, ela tem que ser feita simultaneamente, porque tem muita gente, às vezes eu sinto que a gente diz assim, vamos ficar parados esperando pelo plano, uma política, aquela coisa bem do velho estilo do planejamento, né? Aquele diagnóstico enorme, aquela coisa grande, depois a gente vai, sim, mas a vida real não é assim. Vocês não estão tendo, muitos de vocês não estão tendo que implementar a nova binária agora? Está na rua. O PA está na rua. Os programas existem. Então nós temos que saber combinar os dois movimentos. Essa ideia da formatação de uma política e de um plano e a implementação do que já existe. A gestão dos programas atuais. E, eventualmente, pensar em novas ações que a gente acha que estão faltantes. Agora, isso quer dizer que a construção da política ela tem etapas mesmo. E a gente tem que decidir quais são as etapas que a gente quer. Como é que a gente quer, por onde que a gente quer começar. A gente até já tem umas decisões, né? A briga toda da PNAE, queremos começar pela PNAE e começamos. Quisemos começar pelo PA lá atrás e começamos. Agora está entrando o abastecimento na agenda, dali pode ser que saia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a construção da política do plano, ela tem que ser simultaneamente o desenho, a negociação dos recursos e ao mesmo tempo a gestão do que existe. Caminha juntos, os dois caminham juntos, né? E nesse caminhar junto a gente tem que fazer escolhas. É uma ilusão. Talvez o que eu quero dizer é o seguinte, é a primeira vez que eu estou falando disso em público, então talvez não tenha muito claro na cabeça, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho muito receio de criar um certo tipo de ilusão que diz assim, depois que o Conselho aprovar o documento e a Caizana receber, dali a um ano a gente vai ter uma política bonitinha, tudo montado. Não é assim não. Não é assim que eu vejo. Pode tomar que eu desenho dela, algumas ideias. Agora, como é que ela vai ter
substância e continuar a ser implementada, eu acho que isso que é a vida real. E a última coisa isso que eu falei, a construção da política e do sistema, elas são caminhos juntos, uma espécie de alimentação recíproca, né? Um sistema sem política é um armário oco, né? Então, o Conselho existe sem política, sem discutir programa. Então, construir a política é dar vida aos espaços que a gente vem criando. E vice-versa. Política sem sistema pode até ser meio Frankenstein, meio troncho. Tem coisa aqui, outra coisa ali, né? Então, não é que a gente não tem programas de segurança alimentar para isso, tem vários. E não tem uma política nesse sentido nosso, que articula essas nações, que dê mais coordenação entre elas.